O livro de Ezequiel é frequentemente negligenciado nas Escrituras, sendo que a era em que ele viveu foi marcada por desafios significativos. Zedequias, o derradeiro monarca submisso de Judá, detinha autoridade em Jerusalém com um exército diminuto. A cidade foi sitiada mais uma vez, e as forças de Nabucodonosor capturaram Zedequias. Diante de seus olhos, cada um de seus filhos foi brutalmente morto, simbolizando o fim da linhagem real. Posteriormente, seus olhos foram arrancados, tornando essa cruel visão a última que ele presenciou. Nabucodonosor, então, decretou a destruição total de Jerusalém. Ezequiel recebeu o chamado para pregar durante um período em que se encontrava a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia. A conhecida canção espiritual sobre ossos secos possui uma melodia envolvente, mas, na realidade, trata-se de um renascimento no cemitério, baseado na visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos concedida pelo Senhor Deus. Este desejava infundir desesperadamente a esperança tão necessária ao seu povo escolhido, que, devido à sua maldade, permitiu que Nabucodonosor invadisse e conquistasse a sua terra, tornando o povo cativo. Numa terra exótica e distante, longe da Babilônia, o povo encontrava-se abatido no Vale dos Ossos Secos. A visão de Ezequiel, descrita principalmente em relação aos filhos de Israel, também carrega implicações práticas para nossas próprias vidas. No capítulo 37, versículos 1 e 2, Ezequiel relata que a mão do Senhor veio sobre ele, conduzindo no Espírito do Senhor e colocando-o no meio do vale repleto de ossos. Ele foi guiado a percorrer o vale ao redor, e constatou que havia muitos ossos no vale aberto, estando completamente secos. Foi nesse contexto que o Senhor apareceu a Ezequiel. A partir de um vale repleto de ossos secos, Deus não altera a localização de Ezequiel, mas proporciona-lhe uma intensa percepção interior de que foi conduzido a um vale abundantemente preenchido com ossos. A aridez desses ossos indica que estiveram ali por um longo período, sugerindo também que o vale já foi habitado, mas não o está mais. O Senhor desejava que a mente e o coração de Ezequiel fossem profundamente impactados pela aparente desesperança da situação. Se não tomarmos cuidado, nossas casas podem se deteriorar em uma pilha de ossos secos, especialmente se negligenciarmos a orientação da palavra de Deus para a família. Quanto menos seguirmos as regras, maior a probabilidade de nos tornarmos como esqueletos, e isso se aplica mesmo a alguns cristãos que, um dia, caminhavam com o Senhor e agora estão reduzidos a um monte de ossos. Eles vivem do que eram, em vez de se tornarem o que deveriam ter sido. No livro de Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4, encontramos a orientação para os filhos obedecerem a seus pais no Senhor, pois isso é correto. Devem honrar pai e mãe, o que é o primeiro mandamento com a promessa de que tudo estará bem com eles, proporcionando-lhes uma longa vida na terra. Quanto aos pais, a exortação é que não provoquem a ira de seus filhos, mas os eduquem no treinamento e na disciplina. A advertência do Senhor, conforme registrada no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, revela um diálogo crucial. Deus perguntou a Ezequiel: Filho do homem, esses ossos podem viver? E Ezequiel respondeu humildemente: Senhor Deus, tu o sabes. Ele reconheceu que somente o Senhor tinha certeza quanto à capacidade dos ossos de sustentar a vida. De acordo com Ezequiel, essa situação parecia impossível quando considerada sob a perspectiva humana. Analogamente, ao contemplarmos o significado do momento presente, podemos também refletir sobre os tempos futuros. Se desejamos testemunhar um avivamento, dependerá do Senhor realizá-lo, assim como fez nos dias de Ezequiel. Deus possui a capacidade de realizar tudo o que deseja, Ele é o Deus do impensável, como afirmado em Lucas, capítulo 18, versículo 27, onde se diz que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. No contexto do livro de Ezequiel, nos versículos 4 a 8 do capítulo 37, Deus instrui Ezequiel a profetizar aos ossos secos, declarando-lhes a palavra do Senhor. O Senhor promete que infundirá vida nesses ossos, insuflando-lhes fôlego para que vivam. Ele restaurará nervos, trará carne sobre eles, cobrirá com pele e os revestirá com fôlego de vida.
Essa mensagem ressalta a capacidade divina de realizar o impossível. E viverás, e saberás que eu sou o Senhor. Seguindo a ordem divina, profetizei como me foi instruído. Enquanto eu proclamava, ocorreu um estrondo, e, de repente, os ossos se uniram, encaixando-se perfeitamente os ossos uns nos outros. À medida que eu observava, tendões e carne surgiram sobre eles, e a pele os cobriu. No entanto, ainda lhes faltava o fôlego vital. Ezequiel recebeu do Senhor a orientação para pregar aos ossos que já estavam mortos. Deus estava revelando a Ezequiel uma verdade crucial que todos nós precisamos compreender. A proclamação da palavra do Senhor tem o poder de trazer vida e restauração, mesmo às situações mais desafiadoras e aparentemente sem vida. A palavra de Deus é dotada de um poder extraordinário, contendo vida que pode ser descoberta ao explorar a Bíblia. Ela oferece vida e fé àqueles que a acolhem. Ezequiel foi testemunha de um evento miraculoso em que os ossos começaram a se unir, encaixando-se perfeitamente uns nos outros, enquanto ele observava músculos e carne surgindo sobre os esqueletos. Logo, os corpos estavam totalmente cobertos de pele. No entanto, mesmo após esse notável processo de restauração, eles permaneciam como uma multidão de cadáveres movendo-se de maneira organizada. O versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus destaca que a palavra de Deus é viva, poderosa e mais penetrante do que qualquer espada afiada. Ela tem a capacidade de transformar e penetrar até as divisões mais profundas da alma e espírito, evidenciando seu impacto vital e transformador. A palavra de Deus tem a capacidade de penetrar até mesmo nas divisões mais íntimas da alma e do espírito, alcançando até as juntas e medulas. Isso a torna hábil para discernir os pensamentos e intenções do coração, conforme expresso em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. No contexto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, Deus instruiu: profetiza para a respiração, profetiza, filho do homem, e diz à respiração: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó respiração, e respira sobre estes mortos, para que vivam. Este trecho destaca que a obra de Deus é realizada não necessariamente por meio de organizações, como algumas pessoas acreditam, mas pelo sopro divino que traz vida aos que estão espiritualmente mortos. Muitas vezes, subestimamos a importância do sopro, pois mesmo que nossos próprios corpos estejam organizados, uma igreja pode ter todos os seus assuntos em ordem, mas se lhe faltar o fôlego, torna-se apenas um corpo sem vida. Deus instruiu Ezequiel a pregar ao sopro, utilizando a palavra ventos derivada da palavra hebraica ruach, que pode significar tanto sopro de vento quanto espírito. Ezequiel estava percebendo que todas as realizações humanas são vãs, a menos que o Espírito Santo esteja presente. A presença do sopro divino de vida é tão essencial para a nossa existência quanto era para Ezequiel descobrir naquele momento. No caso de Adão, o renascimento espiritual ocorre quando uma pessoa nasce de novo, e é Deus quem deve infundir vida espiritual em nossos corações. Ezequiel testemunhou uma manifestação impressionante de vitalidade enquanto o exército se levantava. Gênesis, capítulo 2, versículo 7, relata que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, transformando-o em um ser vivente. Jesus, em João, capítulo 3, versículos 5-8, afirmou com toda certeza que para entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água e do Espírito. Ele destacou a distinção entre o nascimento físico, que é da carne, e o nascimento espiritual, que é da água e do Espírito. Essa transformação espiritual é vital para a entrada no reino de Deus. E o que nasce do Espírito é espiritual. Não se surpreenda por eu ter dito que é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, e você ouve o som dele, mas não consegue dizer de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. No contexto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 10, obedeci às instruções divinas e profetizei. O sopro da vida entrou neles, e aqueles ossos reviveram, erguendo-se como um exército extremamente grande. Ezequiel, nos versículos 11 e 13, recebeu a explicação de que esses ossos representam toda a casa de Israel.
A mensagem é clara: mesmo quando parecem secos e sem esperança, Deus pode trazer vida e restauração a um povo inteiro. Nossos ossos estão ressequidos, a esperança se esvaiu, e estamos desamparados. Diante dessa situação, a ordem é clara: profetize e transmita-lhes a seguinte mensagem do Senhor Deus: eis que vou abrir os vossos sepulcros, tirar-vos dos vossos túmulos e conduzir-vos de volta à terra de Israel. Assim, compreendereis que eu sou o Senhor. O Deus misericordioso prometeu trazer o seu povo de volta à vida, e quando ele abrir os túmulos, ficará claro que uma renovação nacional está a caminho para os israelitas. Eles foram cercados e dispersos pela região, e os seres humanos viam a situação como desesperadora, subestimando, no entanto, o poder de Deus. Israel não apenas será trazido de volta à vida, mas também restaurado à sua antiga glória, conforme a promessa divina de restituí-los à sua terra natal. No livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 14, Deus assegura: colocarei o meu espírito em você, e você viverá. Eu os estabelecerei em sua própria terra, e então vocês saberão que o Senhor falou e cumpriu a sua palavra. Deus concluiu a visão para Ezequiel, pois este não respondeu, explicando-lhe, então, o significado do que tinha visto. Diante do desafio de ressuscitar os ossos desarticulados de Israel, que perderam toda a vitalidade, Deus revelou a Ezequiel que a palavra e o Espírito seriam os meios para alcançar esse objetivo. Ezequiel foi instruído a profetizar sobre esses ossos e a dizer-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Quando Ezequiel obedeceu, Deus permitiu que os ossos começassem a se unir, enquanto tendões, carne e pele lhes restituíram a forma original. No entanto, a palavra precisava ser seguida pela infusão do Espírito para que esses corpos recuperassem não apenas a forma, mas também a vida. Receber o fôlego e ganhar vida é um exemplo clássico de avivamento. A revitalização espiritual da Igreja de Deus nos dias modernos ocorre por meio da palavra no Espírito. Quando qualquer um desses elementos está ausente, o povo de Deus fica incapaz de experimentar de maneira significativa a presença divina entre eles. Como destacado em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18, agora o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados. Sendo transformados na mesma imagem de glória em glória, conforme guiados pelo Espírito do Senhor, estamos seguindo a direção da palavra de Deus. Nossas transgressões e pecados, de acordo com a mensagem divina, nos reduziram a uma condição tão sem vida quanto uma pilha de ossos secos. Contudo, Deus nos ofereceu uma mensagem de esperança ao reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, trazendo-nos de volta à vida. Chegou o momento de compartilhar essa palavra de esperança com aqueles que, devido a seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Ao disseminarmos a palavra, tenhamos em mente a importância de sermos portadores de vida para aqueles que estão em necessidade espiritual. Ressaltando que necessitamos do Espírito Santo para receber força e orientação, é possível vislumbrar um renascimento mesmo em situações que parecem estar na obscuridade. Conforme descrito em Efésios, capítulo 2, versículo 1, fomos vivificados pela graça mediante a fé, mesmo quando estávamos espiritualmente mortos em nossas transgressões e pecados. O amor divino é evidenciado no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, onde Deus demonstrou seu amor ao enviar Cristo para morrer por nós, mesmo quando éramos pecadores. Esses versículos ressaltam a vitalidade que o Espírito Santo e a graça divina trazem àqueles que estavam espiritualmente mortos. Espero que estas reflexões sobre o renascimento espiritual tenham sido significativas para você. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar explorando temas inspiradores, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, adoraria ouvir a sua opinião. Comente abaixo compartilhando suas ideias, experiências ou perguntas relacionadas ao assunto. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade enriquecedora. Vamos juntos explorar mais sobre a fé, renovação espiritual e a palavra de Deus. Inscreva-se,
Comente e vamos crescer juntos nessa jornada.